Boa noite. Boa noite. Estamos de volta, né, dona Lucimar? É isso aí. Dona Lucimar tá mais feliz no bom sentido, né? Claro. Os comentários ontem muito bons. Eu fiquei emocionado. Os nossos amigos nos prestigiaram, né? Gostaram imensamente. Nós nunca fizemos isso, jornalismo de bancada. Eu não sou jornalista, a dona Lucimar não é. Muito menos. Estamos aqui, minha avó dizia, estamos aqui dando uma de facão sem cabo. É mais ou menos E isso. facão sem cabo é um troço chato. Você já pegou em facão sem cabo? Não peguei no gato. No cabo também não, né? No cabo, por falar em cabo, a polícia está atrás do PCC. Mas antes disso, eu lembro, quando eu falo em cabo, eu lembro do cabo e um soldado. Você pensou em... Não, o cabo... Nem lembrava do Daciolo. É o Daciolo. Bem, deixa eu falar. Um cabo e um soldado. Mas os soldados estão atrás do PCC, dona Lucimar vai dar sim, essa vamos lá. notícia. Primeira notícia Eu, de antes hoje. de mais nada, dona Que Lucimar, é? eu fiquei tão emocionado com os comentários que me deu uma vontade assim enorme de te falar uma coisa caliente, sensual, picante pela tua participação ontem no seu canal. Que tal? Diga Pode? lá, diga Em lá. público? Pode ser em público? Qualquer coisa a gente corta depois, a gente dá um jeito de editar. Vou te falar uma coisa bem sensual. O Ibovespa fechou com mais de 144 mil pontos. E você ganhou quanto? Eu perdi 20 centavos. Vamos às Meu Deus, notícias? vamos lá. O que aconteceu aí com o PCC? Vamos lá, uma mega operação cumpre 212 mandados contra o PCC. 212 mandados de busca. Isso foi, essa notícia quem deu hoje foi o Conexão Política, tá? O que rola aí? O Ministério da Justiça e Segurança Pública coordenou nesta terça-feira a realização da Operação Flashback 2. A segunda fase de hoje é realizada em parceria com a Secretaria de Segurança Pública de Alagoas, a Polícia Federal, além da Polícia Civil e Militar do Estado alagoano. A ação visa desarticular um grupo do PCC. Segundo o Ministério da Justiça de São Paulo, a organização criminosa concentra as ordens dos chamados tribunais do crime, que julga e pune inimigos e próprios membros da facção criminosa dentro e fora dos presídios. Ao todo são Pena de morte, né? Pena de morte. Ao todo são cumpridos 212 mandados de busca e apreensão contra integrantes de facções criminosas em 10 estados brasileiros. Mais de 1.000 policiais participaram da operação. 98 mandados foram expedidos em Alagoas, 73 somente na capital. A operação também acontece em outros estados brasileiros, como Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Sergipe, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. O Paraná é fronteira, né? Estado com uma fronteira fortíssima. Mas interessante, 212 só em Alagoas. 73 somente, 98 em Alagoas, 73 na capital. Quase todo o Nordeste, praticamente. Pois é. Já não era sem tempo. Agora, eu me lembro que... Eu não lembro a data exatamente, mas faz algum bom tempo, em torno aí de 5, 6 anos, que o então líder do PCC, o senhor Marcola, antes de ir para um presídio de segurança máxima, aqui no Paraná, né? Catanduvas, né? Não sei se está lá ainda, não sei se é o líder do PCC ainda, mas na época ele era líder e deu uma longa entrevista, se não me engano foi para a revista Veja. Veja ou Folha de São Paulo, não lembro. Foi a Veja. Bom, nessa entrevista ele dizia nada mais nada menos que o PCC tinha por destino, vocação, não com essas palavras, mas com esse sentido, tomar o poder. Ele não
se referia ao PCC como um grupo fora da lei, um grupo criminoso, mas um grupo articulado para tomar o poder. Como, aliás, por exemplo, serviram-se os bolcheviques na Rússia, antes da Revolução de 1917, atuavam no crime, né, para arrecadar dinheiro e depois patrocinar, pelo menos em parte, a Revolução e chegar ao poder, claro, e aconteceu isso. Tanto é que o próprio Stalin era envolvido em roubos de carga, roubos de trem e assim por diante. Roubavam, usavam o dinheiro para patrocinar a Revolução até que finalmente chegaram ao poder. Pois Marcola disse quase isso, disse basicamente isso, só que com uma inovação. Naquela entrevista ele dizia o seguinte: o pobre, o cidadão à margem da sociedade, aquele esquecido pelo Estado, as vítimas da sociedade. As vítimas da sociedade, exatamente, serão mais cedo ou mais tarde cooptados pelo PCC. E assim nós tomaremos o poder. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: nós usaremos o lumpenproletariado, faremos uma revolução do lumpenproletariado. Isso muito antes da campanha de Haddad, isso faz uns 5, 6 anos. Agora eu te pergunto, você já imaginou o que seria desse país se Haddad tivesse ganho? Bem, estaria aí o PCC definitivamente no poder. Né? Não é? Porque era um projeto de tomada do poder. Isso mesmo. E olha, está tão difícil, você leu aí, né, uma série em 10 estados para desmantelar não a facção inteira, desmantelar alguns grupos. Isso quer dizer o seguinte: ele está entranhado no tecido social. Né? Por quê? Porque foram 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma, 2 de Michel Temer, que nada foi feito contra essa facção. A não ser um tirinho aqui, outro tirinho ali. Tirinho, que eu quero dizer, é uma busca eventual aqui, outra ali, para dar uma certa satisfação à sociedade, mas nunca se objetivou ir na espinha dorsal. E aí está o nosso problema. Nós temos hoje facções criminosas financiando políticos para mais tarde eles tomarem o poder, como aconteceu na Venezuela, como aconteceu em Cuba, como aconteceu na antiga União Soviética e por aí vai. O crime organizado anda sempre de mãozinhas dadas com a ideologia marxista, queiram ou não. Já em contrapartida, né, a Polícia Federal fazendo toda essa mega operação. Após decisão do STF, traficantes armados circulam livremente em bairros do Rio de Janeiro. Que maravilha! Pois é, de um lado o poder público tentando desmantelar o crime organizado e do outro... liberando geral. Liberando geral! No morro, polícia não entra. Canetada de quem? Do senhor Fachin, STF. Pois é, mas isso traz consequências, pelo menos trouxe. Eu vi uma matéria aí que aborda esse assunto. Há uma consequência muito séria para a sociedade. O crime está dando carta de mão por conta de uma decisão do STF, não é isso? O que diz a matéria? Mais uma decisão, mais uma canetada do STF, né? Moradores do Rio de Janeiro acompanham perplexos e de mãos atadas a expansão do domínio territorial do tráfico de drogas na capital fluminense. Agora bandidos fazem ronda em ruas que não pertencem às comunidades e exibem o seu armamento. Na região da Ilha do Governador, na cidade do Rio, mesma localidade onde se situa o Aeroporto Internacional Tom Jobim, moradores filmaram bandidos armados em ruas e a poucos metros da delegacia da região. Aqui tem um vídeo, não quero ver o vídeo. Isso aí, em linhas gerais, ou melhor, de modo bem objetivo, é o seguinte: é a tomada do poder. Não do poder total, mas de parte dele. O Estado sai e deixa o espaço livre para a bandidagem. Aliás,
A saída do Estado não custou muito, porque o Estado, a rigor, nunca se importou tanto assim em ocupar esses espaços de morro, favela, que a rigor estão sim há muito na mão da bandidagem. Mas o que surpreende nesse caso é a decisão do Supremo de impedir a entrada do Estado nessas regiões onde se concentra a força armada do crime organizado. Tudo por conta de uma desculpa esfarrapada chamada Covidão. Pois é, essa é uma das atribuições do Covidão: demolir a civilização. Para colocar o que no lugar? Quem sabe isso que está acontecendo no Rio. Um novo poder, o antipoder. É a inversão total dos valores. Sai a polícia, entra o bandido. Daqui a pouco nós teremos que gritar: socorro, senhor ladrão, me salve, me salve. Socorro, Arcola. Corta isso. Vamos fazer a nossa... Aqui pode dizer, o povo quer que a gente fale mesmo. O quê? Baldeação. Faz a baldeação. Então pega as malas do ônibus lá e coloca no outro. Alguém comentou isso hoje, eu achei muito engraçado. A baldeação é isso, né? E geralmente o povo do interior ele não leva mala, ele leva a casa inteira, né? Leva geladeira, fogão, colchão, botijão de gás, assim, né? No lençolzão, né? Aí você pega os negócios que eu vou guardar um lugar para nós lá dentro. Já voltemos. Muito bem, baldeação realizada com muito sucesso. Por falar em sucesso, o povo tem comentado bastante desde ontem aqui, né, nos comentários, e a dona Lucimar tem a obrigação de responder, porque afinal o canal é dela. Eu tenho que responder sim. Só que por falta de hábito ela não respondeu ninguém. Ontem, a dona Lucimar sentada no sofá depois do vídeo, lendo os comentários, rindo, achando legal, mas nada de responder. E aí, não vai responder ninguém? Não é assim. Precisa. Não é assim. Não, é que ela não tem... É assim. É que o meu celular é muito ruim para digitar, né? É muito ruim. Então a gente tem um computador aí que a gente vai mandar arrumar. Se tiver conserto, né? Voltando, vamos fazer de conta que eu cortei. Voltamos agora. Eu leio todos os comentários, todos na medida do possível, e respondo a todo mundo, enquanto eu posso, na medida do possível. A dona Lucimar também, ela lê tudo e mais um pouco, né? Porque dona Lucimar é um tanto quanto desconfiada, ela lê mesmo, tudinho, de cabo a rabo, fio a pavio. Só que esquece de mandar os coraçõezinhos, responder e assim por diante. Mas esse problema será sanado, ou não me chamam. Bem, eu tenho uma notícia interessante aqui, Lucimar, na área da geopolítica. Aliás, são 3 notícias interessantes, mas essa aqui me chamou bastante atenção. Um renomado padre norte-americano está pedindo para que os americanos pró-vida coloquem como prioridade máxima a reeleição do presidente Trump. Que fantástico. Fantástico. Está aqui, vocês estão vendo aqui, é o padre Frank Pavone. Ele é diretor nacional de sacerdotes pela vida. Essa matéria saiu no dia 27, portanto, ontem, no LifeSite. A matéria diz o seguinte: o padre, no dia 26, no domingo, no dia 26 de julho, o dia que marcou o ponto de 100 dias até a conclusão das eleições de 2020, portanto, faltam de domingo para cá, faltam 100 dias apenas para a reeleição de Trump. Então, aproveitando esta data simbólica, 100 dias antes da eleição, o padre Frank Pavone, diretor nacional de sacerdotes para a vida, pediu aos americanos que façam da reeleição de Donald Trump a prioridade de suas vidas.
pediu que o povo americano de bem, povo pró-vida, reeleja o presidente Donald Trump. Ele disse: com 100 dias restantes para as eleições, em 3 de novembro de 2020, exorto todos os meus colegas patriotas que adotam princípios pró-vida e conservadores a deixarem de lado, tanto quanto possível, todas as outras atividades e tornar esta, a reeleição de Donald Trump, a prioridade máxima, como será o meu caso, reeleger o presidente Trump, dar-lhe uma casa, ele quer dizer aqui um congresso também forte, né? Porque, como no caso do presidente Bolsonaro, né? Você elege o presidente, mas ele não tem força nenhuma no Congresso. Então, o padre lembra isso também. Importantíssimo. Importantíssimo, ter uma base parlamentar. Dar uma casa ao presidente Trump e um Senado republicano. Eleger republicanos também em nível estadual e local, afirmou o padre Frank Pavone. Padre Frank Pavone, minha bênção e um beijo no seu coração. Né? É isso. Mas aí está, um padre realmente consciente pedindo prioridade máxima para a reeleição de Donald Trump. O mesmo, fiz questão de estender um pouco esse comentário, porque o mesmo se aplica para nós aqui, nosso presidente Jair Bolsonaro. Sem Bolsonaro, as opções são Haddad, Ciro, Dória, Witzel, Lula, FHC ainda, se é que... Né? Ele tem os comandados. Né? Moro, Huck, né? Huck, é isso aí, o outro lado de lá, o império das trevas. Só restou o Bolsonaro. Por isso que eu fiz questão de trazer essa notícia, estendê-la desse modo, porque é uma questão de vida ou morte. Vida ou morte da nossa civilização. Simples assim, né? Simples assim. E que mais padres ergam, né, a voz aí para... que outros se unam. Porque o que nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, eu só conheço um padre que fala o que tem que falar. Padre Dornelles, né, da comunidade Quíria. Provavelmente tem outros, nós já assistimos alguns vídeos de outros padres, né, que se levantam também, mas são poucos, né? Poucos e são muitos... Poucos. E provavelmente depois sofre uma pressão bem... a pressão, né? A degola. A Igreja do Brasil está na mão da esquerda, basta vermos aí quem lidera a CNBB. Imagine a situação de um padre, né? Quando é colocado de lado, de escanteio dentro da sua diocese ou da sua ordem religiosa. Realmente uma situação muito difícil. Bem, outra notícia internacional também de relevância foi um exercício militar do Irã de altíssimo grau, de grande escala. Um exercício militar de grande escala. Pelo menos foi isso que estampou a matéria do RT News da Rússia, sempre muito ligado ao Irã. Qual foi o grande exercício? O Irã lançou um míssil sobre um porta-avião gigantesco. Só que o porta-aviões gigantescos usado nesse exercício militar pelo Irã é uma maquete, um porta-aviões de papel, por assim dizer. Matéria interessante porque o título diz isso, um exercício de grande poder de fogo. Resta saber se na prática o porta-aviões ficaria lá esperando de boa receber mísseis no peito. Acho que não. Outra matéria, para encerrar agora, peraí, vamos ver, talvez nós tenhamos que fazer aqui a nossa última baldeação. Vamos fazer a nossa última baldeação para mais uma noticiazinha. Muito bem, mais uma matéria em destaque no RT News. A China promete uma resposta firme e racional às ações imprudentes dos Estados Unidos. Aqui vocês estão vendo
o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ele que disse que a China dará uma resposta firme e racional às ações imprudentes dos Estados Unidos. O que seria? Racional, ele quer dizer o seguinte: não será na base da porrada, não será na força. Pois bem, seriam outros vírus por aí? Bem possível. Bem possível, né? Pois é. Porque a propaganda de novos vírus já estão pululando por aí, né? Já estão tocando o terror como se não houvesse amanhã, né? Como dizia o poeta. Novos vírus virão por aí, mas na mídia, claro. Agora, um detalhe. Um especialista em vírus, um especialista no Covidão, um especialista inglês, não me recordo o nome, você mesmo tinha lido ontem para mim, disse o seguinte, essa semana: de nada adianta a vacina contra o Covid-19, porque ele já se transformou. Já mutou. Já transmutou, né? Transmutou. É outra coisa. Essa vacina que virá, baseada numa cepa, não terá efeito nenhum, a não ser, quem sabe, abrir caminho para novos que estão engatilhados, quem sabe até de modo racional. É isso aí. Por enquanto é isso. Vamos embora? Vamos embora. Eu já te falei uma coisa caliente, sensual hoje. Já falou várias. Chega, eu não aguento mais. Não aguenta mais? É muito amor, é muito romantismo, né? Até depois, pessoal. Até mais, muito obrigado a todos. Hoje tem resposta, viu? Quem comentar aqui receberá pelo menos um coraçãozinho da Dona Lucimar. Vai, um coraçãozinho. Até depois. Até mais.